mercado brasileiro produz mais de 2 bilhões de metros cúbicos de etiquetas por ano, o que representa 31% da produção mundial. Isso se dá pela enorme procura de identidade visual que as etiquetas proporcionam aos fabricantes de produtos. Em Manaus, o empresário Juvino Tavares, da Label Press e Label Packing, lidera os segmentos de etiquetas e embalagens e ele é o nosso convidado especial de hoje. Muito prazer, Juvino. Uma honra ter você aqui na nossa bancada do Band Entrevista. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você. Pela oportunidade de poder explanar um pouco a respeito do nosso negócio, mas acima de tudo agradecer pela oportunidade de fazer parte desse grupo seleto de empresas, empresários e as quais você tem entrevistado aqui nesse programa que acho muito legal. Isso é algo que a Band proporciona aos empresários. É um espaço destinado aos empresários e ao empreendedor, justamente para mostrar o trabalho que vocês desenvolvem. As pessoas acham que ser empresário é algo muito fácil e não é, né? Então, o objetivo da Band é mostrar quem gera emprego, quem proporciona renda, a economia, faz a economia no estado desenvolver, né? Além não apenas do distrito industrial, apesar de que você trabalha com o distrito industrial. Agora, você é do Paraná, né? Tem aí uma trajetória bem bonita, por sinal, que fez você um homem de sucesso. Você foi para Rondônia aos 18 anos. Isso. Aos 25 anos, você veio para Manaus, representando uma empresa da família. Exato. Né? No meio do caminho, muitas dificuldades. Fala um pouco dessa trajetória. Pois é. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade muito pequena, uma cidade de 20 mil habitantes, fica no sudoeste do Paraná. E é uma cidade que a economia da cidade é gerida por agricultura familiar. Então, na época, nós de família muito humilde, eu perdi meu pai muito cedo, a minha mãe tinha 5 filhos homens e ela teve que criar esses filhos fazendo trabalho doméstico, não tinha estudo e tal. Então, assim, se falava muito na época lá nesta região nossa e em muitos lugares do país, que o norte era um lugar de oportunidades. E se falava muito no Mato Grosso. Não se falava em Rondônia, não se falava em Amazonas. Eu tinha 18 anos na época, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, em detrimento da perda do meu pai, teria que trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, assim, e tinha que trabalhar, que minha mãe era uma pessoa muito rígida conosco. Então, assim, com 7 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Eu era engraxate, boia fria, vendia picolé, fui padeiro até os 17, 18 anos. Eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego, carteira assinada, foi com 13 anos de idade. Mas você só teve uma vez carteira assinada, depois o daí único foi emprego, autônomo o resto da tua vida. O único emprego que eu tive foi com uma pessoa chamada Cláudio Capelli. É uma pessoa que eu devo muito a ele, é um empreendedor que até hoje está no município lá com os negócios dele. E ele me apoiou muito no começo, me apoiou muito, me ensinou a ser uma pessoa digna, de trabalhar para ter as coisas. Minha mãe me apertava bastante, apertava todos os irmãos. Então, acho que em detrimento desse controle muito rígido da mãe, a gente acabou tendo que virar empreendedor, porque é uma cidade que não tem oportunidades. Se dizia muito lá no sul que aqui quem tem, quem não tem não consegue fazer. E era exatamente isso que acontecia. E a história de Rondônia, como foi? Aí o que acontece? Com 18 anos, eu pedi a oportunidade para o irmão mais velho meu, que já vinha empreendendo para o norte do país, que é o mais velho, que esse de fato é o empreendedor. É uma pessoa que tem estrela e conseguiu conquistar as coisas e é uma pessoa de autoestima bastante elevada. Aí na época eu falei, eu quero mudar para Rondônia, trabalhar contigo e tal. A situação não está muito boa aqui, mas se quiser vir para cá, venha para cá que eu vou tentar te ajudar. E foi assim que eu fiz, vim para Rondônia, a empresa trabalhava com distribuição de produtos da 3M. Na época eles eram distribuidor exclusivo na região, eu fui trabalhar de vendedor, eu vendia na Bolívia, vendia no Acre, eu fazia venda, eu mesmo fazia entrega com o caminhão, eu recebia, de tudo eu fazia. E eu sempre fui muito responsável com os meus negócios, com a minha vida, eu sempre fui muito responsável. Muito responsável. Aliás, todos os filhos da dona Rita, que é a minha falecida mãe, são todas pessoas empreendedoras e com responsabilidade. E lá em Rondônia, você
vocês trabalhavam com... Você chegou a citar para mim inicialmente, nota fiscal, né? Inicialmente era o segmento de distribuição, depois, na sequência, montou-se uma indústria de formulário contínuo, que era para processar as notas fiscais de formulário contínuo. Aí, na época, em detrimento do mercado de Rondônia ser pequeno para esse segmento, eu me mudei para Manaus por solicitação do meu irmão, e eu também não tinha outra alternativa. Você vai para Manaus, você precisa abrir um escritório em Manaus, a representação da nossa empresa em Manaus. Manaus tem um polo eletrônico, nem ele tinha noção do que era Manaus. E eu vim para Manaus. Em abril de 97, vim para Manaus. Cheguei em Manaus e perdido em Manaus. Mas com 2 anos de trabalho, nós passamos a ser líder no mercado de etiqueta, de formulário contínuo. E na época, as relações que eu tenho hoje em Manaus, o conhecimento que eu tenho hoje em Manaus, com as pessoas de Manaus, foram através dessa empresa Rondoformes, porque na época foi que se lançou o selo fiscal no estado e em outros estados da federação. Eu era o responsável, eu era o fiel depositário pelo selo fiscal. Então, eu movimentava em Manaus 1 milhão de selo fiscal por mês. Mas E era o fiel depositário. Então, junto da Cefaz, eu era o responsável pelo selo. E o selo era uma responsabilidade muito grande. Então, por conta disso, eu fui conquistando amigos da área fiscal, proprietário de empresa. Então, assim, todo o mercado de nota fiscal, que consumia nota fiscal em Manaus, a parte de distrito industrial e revendas e tudo mais, era cliente nosso. E por conta disso... Mas aí, quando entrou a nota fiscal eletrônica, isso afetou o negócio, né? Aí, assim, então... nos últimos tempos agora, na verdade, a nota fiscal eletrônica ela deixou de existir. Eu já tinha saído da empresa, já estava com a nova empresa, a Label Press, que foi, inclusive... foi esperto, hein? Eu saí antes porque eu sempre tive um desejo de fazer algo para mim, construir algo para mim. É aquela pessoa que quer ter alguma coisa na vida. E sempre foi assim. E toda a família é assim, todos os irmãos são assim. E aí o que acontece? Na época, o formulário contínuo estava por acabar por conta da nota fiscal eletrônica e, de fato, acabou, o negócio foi a nível zero. E eu saí um pouco antes. Inclusive, na época que eu abri a empresa, eu fui avalizado pelo irmão mais velho. Eu não tinha condição de comprar, eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha imóvel para dar garantia, eu não tinha um CPF que tinha histórico financeiro, nada eu tinha. Então, ele avisou, não, pode comprar a máquina que eu vou te avalizar e você vai tocar a tua vida. E foi assim que começou a Label Press, em 11 de 11 de 1999. Vai fazer 20 anos agora. Vai fazer 20 anos agora. Agora, você falou na sua mãe, ela foi... Até pela nossa conversa prévia, eu pude perceber realmente da grande influência que ela teve na tua trajetória de vida e, pelo que eu pude perceber, dentro, inclusive, da própria filosofia de negócio que você toca dentro das tuas empresas. Né? Essa rigidez dessa italiana, né, severa, que estabelecia metas para você desde pequeno, o que não é ruim, né, para as mães, Sim. isso é algo muito bom, né? Tem que saber dar valor às coisas, saber que tem que fazer, mas tem que trazer resultado, isso é uma coisa legal. Isso, de certa forma, essa educação rígida, né, foi uma espécie de treinamento para que você, diante das dificuldades, desse a volta por cima? Olha, a minha mãe, logo após que aconteceu uma fatalidade com meu pai, a minha mãe assumiu a responsabilidade, como sempre foi responsável, de criar 5 filhos homens. Então, assim, a minha mãe tinha 33 anos. Muito jovem. Então, a minha mãe, eu nunca vi ela se relacionar com ninguém depois da morte do meu pai. Ela viveu para os filhos. Para os filhos. Então, eu era uma pessoa, assim, nós éramos pessoas, os filhos, muito preocupados com a mãe. Ela trabalhava muito. Ela tinha que se... Nós não tínhamos... Quando o pai faleceu, nós não tínhamos onde morar, não morava de favor numa casa. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora. E no mundo dela, ela sempre foi empreendedora. Sempre foi empreendedora. Ela empreendeu, vamos dizer, empreender, por exemplo, uma cidade sem oportunidade. Você não tem... Uma cidade que não gera emprego, que vive da agricultura familiar. Ela preparava lá uns produtos para me vender, por exemplo. Vamos fazer lá uns sonhos para você vender... Vai lá e vende esses sonhos aqui, mas eu vou vender 10 sonhos na cidade que não tem nem gente na rua, como é que faz? Então, assim, você vai ter que vender, você vai. E era difícil o dia que eu chegava em casa com algum produto na mão. E ela falava, você vá para a rua, assim, já se precavendo daquela saída do moleque para a rua e aprontar alguma coisa na rua. Traga alguma coisa para casa, você vai trabalhar para isso. E assim era com todos os irmãos. Engraçado que eu tinha 7 anos de idade,
o irmão mais velho meu saía para trabalhar, um tio meu fez uma caixa de engraxar para mim, eu botava nas costas, ele me levava com 7 anos de idade, me deixava em um estabelecimento, um bar, me deixava de manhã cedo e me pegava no final do dia, eu estava lá, trabalhando ali. Agora você imagina engraxar sapato numa cidade que tem 20 mil habitantes. Não tem gente, então assim, e eu me virava dessa forma, e a mãe sempre muito rígida, muito rígida. A mãe era uma pessoa que viajava, aí depois começou a viajar para o Paraguai para comprar as coisas, virou sacoleira. Isso explica o sucesso do E teu aí, negócio. assim, não tem como ser diferente com a mãe que eu tinha, não tem como. O nosso programa, não só participam empresários, empreendedores, mas é engraçado que muitos jovens acompanham o programa, eu sei que você está aí acompanhando, está de olho no Band Entrevista, porque passa muita informação e, de certa forma, abre um pouco a mente, esclarece, acham que, às vezes, é algo ou muito complicado ou algo muito simples. E, a meu ver, esse comportamento, nesse foco na busca de uma meta, mas uma meta com resultado, não é uma meta qualquer, é uma meta com resultado, isso é importante para quem pensa em empreender? Olha, o empreendedorismo, acho que a grande maioria dos empreendedores hoje vai concordar comigo. Assim, a minha trajetória de empreendedor não é muito diferente dos demais. É sempre uma pessoa que não tem condição, que vai correr atrás e assim. Mas o jovem que quer ser empreendedor hoje, ele tem que pegar, primeira coisa que ele vai ter que pensar com ele, a rotina dele acabou. O empreendedor hoje, ele não tem uma rotina. Assim, o lazer dele acabou. E é só assim, pensando dessa forma, que consegue conquistar alguma coisa. E a outra coisa que eu digo para os jovens empreendedores que querem empreender hoje, o conselho que eu dou, no passado, em casa talvez eu escuto alguns comentários nesse sentido, o pai não teve estudo, você conquistou as coisas, e agora você quer que eu estude para conquistar as coisas? Como é que você tem as coisas sem estudo? No passado era assim. Hoje não. Hoje... A concorrência é muito grande. O mercado está muito nervoso. Né? O Brasil é um país de oportunidades, mas não tem mais oportunidades para pessoas principiantes. Você tem que entender de indicadores, você tem que ter um estudo, você tem que estar altamente antenado com as tendências tecnológicas, você precisa entender de tecnologia da informação, você precisa estar antenado em relação... Não dá para brincar de fazer negócio. Não dá, hoje não dá. No passado se fazia milagre. Hoje, por exemplo, inclusive se eu for fazer um estudo hoje do pouco que eu construí, se eu fosse colocar no papel hoje, com a graduação que eu tinha hoje, começar do zero, eu não conseguia chegar onde cheguei. Mas chegou. Mas não sai daí que o papo continua. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. E voltamos no bate-papo com o empresário Juvino Tavares, da Label Press e Label Packing. Label Press vai fazer 20 anos no mercado, como você acabou de dizer, no primeiro bloco, agora em novembro, 11 de novembro. E atende todo o polo industrial de Manaus, as multinacionais, né? Tem também a Label Packing, que está aí no segmento de embalagens. Você tem todo o sucesso de liderar esses dois segmentos, tanto de etiquetas quanto de embalagens. Qual o segredo? Como é que você atribui quais os fatores que contribuíram para a consolidação do negócio? Bom, eu vou contar um pouco da história da Label Press e da Label Pack. Assim, os fatores o fator principal hoje é persistência. Você tem que ser persistente. Não desistir. Porque todo negócio hoje ele tem começo e tem fim. O fim você que determina ele. Se você quiser perpetuar, você perpetua com o CNPJ pela vida toda. Desde que você seja uma pessoa persistente, correta, reta, e isso eu herdei da minha mãe. Então, assim, você tem que ser uma pessoa correta. O que é seu, o que não é seu, não é seu. E outra coisa, em relação a essa questão de como a gente chegou até aqui, o porquê que a Label cresceu, Então, assim, logo no início da nossa empresa, em 1999,
a Label Press, nós fomos adotados pela Nokia. Fomos adotados pela Nokia, porque a Nokia vinha crescendo na época. E quando a gente fala de uma simples etiqueta, não é uma simples etiqueta. Essa etiqueta, ela dá vida ao produto, né? Se você não tiver etiqueta, na linha industrial, visual. você não consegue embalar o produto e botar para venda. Você tem que ter os dados variáveis, aí tem restabilidade de processo produtivo e uma série de outras variáveis que vai na etiqueta, de requisitos do produto, que tem que ter etiqueta. Não é assim, vou pegar uma máquina e fazer etiqueta. Não, tem que ter responsabilidade, que é uma série de variáveis. E na época a Nokia adotou a gente. Aí a Nokia, na primeira auditoria conosco, digo, olha, você precisa ter a ISO 9000. Digo, o que é isso, ISO 9000? Isso eu estou falando coisa de 19 anos atrás. Então vamos certificar a ISO 9000. Graças à Nokia, inclusive a pessoa na época lá, se você me permitir eu citar o nome dela, é a Cristina, que era auditora da Nokia na época, a Kátia Matsui, enfim, uma série de profissionais que administrava a parte de supply chain da Nokia, que gerenciava os fornecedores. Por quartil tinha os business review, que tinha ver os indicadores, você tinha que falar a verdade, e a verdade fazia parte do negócio com relação aos indicadores, se está crescendo, se não está, se está investindo, se não está, se tem que investir mais, se não tem. Ou seja, o mercado ganhou confiança, né? E aí a gente foi conquistando a confiança desse cliente, foi injetando na empresa, foi comprando, foi pagando, foi comprando, foi pagando. E aí outro segredo importante nosso, que todo recurso que entrava na empresa, e isso é o mal de alguns empreendedores, não são todos, é você enriquecer como pessoa física. Você capitalizar, você veio de família pobre, você conseguiu criar uma estabilidade, você tem uma empresa, entrou um recurso no caixa da empresa, compra logo um carro novo. É um grave erro. Então, assim, esse é um problema hoje dos empreendedores. Eu nunca parti para esse lado. O meu lado sempre foi empreender e fazer com que a empresa se torne referência no mercado de atuação. Então, é o que eu digo, você vai ouvir falar muito... Tem que ter capital de giro. Isso, e tem que ser uma referência. Referência em fluxo de caixa, referência em qualidade. Quando eu falo em qualidade, é qualidade no atendimento e dos produtos em si. O empreendedor tem que respirar o negócio, você precisa viver o negócio. Viver o negócio. Se você não viver o negócio engole você. A concorrência te engole. Então, assim, logo na sequência, em detrimento, aí certificamos fomos a primeira empresa no Brasil com a certificação 91418. A 9000 é relacionada à questão de qualidade de produto, gestão de processo. A 14000 está voltada para o compromisso com o meio ambiente, a destinação do resíduo, o gerenciamento dos resíduos da fábrica e do entorno da fábrica. E a 18000 ela está voltada para a segurança ocupacional. Então, nós fomos a primeira empresa do negócio. Que bom, que parabéns. tinha desse segmento. E em Manaus, nós tínhamos a Moto Honda, que tinha certificado, e, salvo engano, a Nokia, e nós. Então, assim, foi um passo muito ousado. E com esse passo ousado, o nosso curso administrativo começou a inchar. Então, assim, o que eu faço agora? Aí implementamos o segmento de offset, começamos a trabalhar com manual de instruções, alguma coisa de caixa, cartonagem. Depois, se faz necessário um produto que saia fora do mercado de Manaus, nós dependia muito da indústria local. Aí que se criou o segmento de flexíveis, embalagens flexíveis, que hoje desmembrou, que é a Label Pack. Pois é, agora falando em custo, o custo Brasil é alto. O PPB de etiquetas permite que as empresas, as multinacionais, importem de outros países. Como é que você consegue competir com o custo asiático e garantir atendimento às multinacionais? Outro dia eu estava vendo uma reportagem do Menezes, da Suframa, na revista PIN, ele falava da resiliência. E é isso aí. Tem que ter, né? É resiliência. Por quê? Porque para você atender, hoje, atender uma multinacional como a Samsung, uma empresa multinacional, a LG, uma Electrolux, Whirlpool e outras empresas que são clientes da Label Press, não é só fazer uma etiqueta. Não tem, as pessoas que olham para uma etiqueta quando está colada no televisor não sabem a gestão que tem por trás daquela etiqueta. São empresas extremamente exigentes no que se refere à qualidade do produto, à gestão de processo produtivo, informação de indicadores mensais e, acima de tudo, preço. Agora, você imagina, nós com o custo Brasil, é alto, a logística para nós complicadíssima aqui na Zona Franca de Manaus, realmente.
você tem que ter mais gente na área administrativa para administrar a empresa, mais gente na área administrativa para administrar as celeumas do governo, as exigências dos órgãos governamentais e tudo mais, do que gente na produção. Eu costumo dizer o seguinte, para você montar uma empresa, você vai gerar 100 empregos, você tem que ter 60 na administração e 40 na produção. É muito complicado. Agora, você imagina toda essa complexidade, você competir com o asiático. E você tem que competir com o asiático. Por quê? Porque eles estão aí dominando. E o PPB hoje, o PPB da Sulframa hoje dá abertura para essas empresas importar o produto nosso. Tudo bem. Faz parte do negócio? Faz parte do negócio. Isso faz com que a gente cresça profissionalmente e realmente trabalhe nesse mundo de resiliência 24 horas. Agora, vocês atendem não apenas o mercado do Norte, atende também a região Nordeste. Como é que você atua fora de Manaus? E qual é a tua produção anual? Tá. Hoje nós trabalhamos com 2 produtos fora do mercado e estamos indo para um terceiro produto. Da parte da Label Press, 99% do segmento de etiqueta é para o polo industrial de Manaus, nem para o varejo eu vendo. Dentro da Label Press, nós temos um novo segmento, que é o segmento da impressão de dados variáveis, é uma fita chamada Ribbon. Inclusive, a Sulframa nos incentivou nessa área. Nós somos representantes de uma empresa chamada Dai Nippon Print, é a maior empresa, uma japonesa, a maior empresa do mundo do segmento. Uma empresa de 143 anos, 40 mil funcionários e por ironia do destino, nós passamos a ser representantes dele no Brasil. Com esse produto eu saio a nível nacional. Então, frigoríficos, os próprios concorrentes meus de etiqueta lá fora, eu tenho que quebrar o paradigma, convencer para ser meu cliente. De que do Amazonas tem qualidade. E a gente está indo bem com esse segmento. Inclusive, esse segmento, Manaus é número 1 do mercado nesse segmento. Tem 4 indústrias em Manaus nesse segmento. Já o segmento de flexíveis, quando a gente desmembrou os 2 CNPJs, a parte de flexíveis, ela tem 90% do mercado de flexíveis, ele está distribuído na norte do país. É o Pará e o Amazonas. Especificamente o Amazonas dá uns 60% da nossa produção. E já o nordeste do país, aí está na casa de 10%, 15%, caminhando para melhorar. E aí o trabalho nosso é um trabalho fazendo jus aos incentivos que nos é concedido e por conta disso a gente ganha competitividade. Hoje, com o dólar do jeito que está, a gente está brigando um pouco e a margem fica um pouco pequena. Mas... E qual o volume de etiquetas e embalagens que são distribuídas em Manaus, já que o percentual é muito maior? O segmento de etiqueta, hoje, a gente está fechando anualmente em torno de mais ou menos 600 milhões de unidades de etiqueta. Uau. De unidade de etiqueta. Se fosse R$1 cada uma, estava bem, mas não é. E o segmento de embalagens flexíveis, o total da produção nossa está na casa de 350 toneladas mês. O ideal para uma fábrica dessa é 500 toneladas mês. O mercado de Manaus absorve 200 toneladas e 150 toneladas é fora do estado. É muita coisa. É. Realmente. É bastante. Agora, qual a estrutura da empresa? Quantas pessoas você emprega? Tanto na Label Press quanto na Label As duas Pack? empresas, entre trabalho direto e pessoas físicas, com a área de consultoria, consultor de vendas e assim por diante, são 330 pessoas, o último número que eu tenho, 330 pessoas. As duas infraestruturas nossas, a Label Press tem uma metragem quadrada de 5.500 metros quadrados, a Label Pack tem 6.600 metros quadrados. Cada uma das empresas emprega mais ou menos 160 funcionários. Agora, é um mercado que tem bastante concorrência, né? Segundo dados da Associação Brasileira de Etiquetas Adesivas, em torno aí de 70% das pessoas elas são influenciadas por aquilo que elas veem, tanto nos produtos quanto nas embalagens, né? Eu acho que essa concorrência ajuda a manter, como você disse, o olho aberto e estar sempre atento às movimentações do mercado para garantir a qualidade e garantir a liderança de vocês, né? Olha, a questão da concorrência hoje, eu costumo falar na empresa que a concorrência hoje ela tem que ser vista o lado bom da coisa, porque sem concorrência você não inova, você não melhora. Inova, né? Mas nós também não olhamos no retrovisor para a concorrência, a gente olha para frente. E eu costumo dizer assim, até eu comentei contigo nas prévias aí que a receita nossa é sempre procurar fazer o melhor possível. O melhor possível.
para que quando o cliente esquecer a lateral. não olhar para o retrovisor para a concorrência, faça o teu melhor. Com certeza. Quando o concorrente resolver optar quando te imitar, quando o cliente, porque você está fazendo bem feito, né? Não, eu digo assim, quando o próprio cliente optar por ir para a concorrência, ele passa a sentir saudade e não rancor. Verdade. Então, assim, e aí tratar o cliente bem, para que quando ele mude de posição, ele sinta saudade da gente. Então, que papo esse é bom. o trabalho. Nosso tempo está acabando, só me diz. E planos futuros? Tem alguma ideia? Como é que você vê aí? Em termos de empresa, nós chegamos aos 20 anos de empresa. Eu acho que o foco agora é uma empresa mais madura, os processos já estão maturados. Estão consolidados. Eu acho que a partir de agora, eu já venho trabalhando já nessa tocada, muito mais cauteloso nos investimentos, no que se refere a equipamento e tudo mais. Mas eu caminho agora para projetar a empresa para mais 20 anos para frente, que eu creio que é inevitável uma joint venture, uma parceria com uma grande empresa, uma grande multinacional e assim por diante. E a gente continuar acreditando que vai dar certo. E eu acredito que o país está melhorando e as coisas vão melhorar, com certeza. Que bom, eu fico muito feliz, mais feliz por você ter aceito o convite. Parabéns pelos 20 anos da Label Press e que venha mais 20, mais e quantos anos mais para ter sucesso continuado e liderando o mercado tanto de etiquetas quanto de embalagens. Parabéns. Obrigado, eu reforço o agradecimento em nome da família Label Press. Ótimo. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe das empresas. Obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação. No próximo sábado estaremos com mais um convidado especial, com certeza, e abordando um outro segmento. E se você quiser participar, manda um e-mail, bandeentrevista@band.com.br. Até lá, até o próximo sábado. Um abraço.